E agora, Júlio, há uma pressão no presidente do Flamengo, no Rodolfo Landim. Há uma pressão para que ele não renove com o Gabigol. Cara, vamos parar para pensar. Se o Gabriel está acomodado, faltando 1 ano para acabar o contrato dele, imagine 5. Se o Bruno Henrique tem 32 anos, como é que será o Bruno Henrique daqui a 3 anos? Salve, salve nação, saudações rubro-negras. Galerinha, vamos acompanhar aqui Júlio Miguel Neto e Pilhado, lá do canal do Pilhado, falando a respeito dessas renovações de contrato do Flamengo aí, com Gabigol, com Everton Ribeiro, com Bruno Henrique, entre outros, que tá dando o que falar. Alguns torcedores estão na bronca com a diretoria do Flamengo e, claro, a mídia também está repercutindo muito sobre essas renovações precipitadas, se é que podemos dizer assim. Nação, todos os créditos aí ao canal do Pilhado, link abaixo na descrição do vídeo. Mais uma vez eu te peço, você que não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para todos, deixa seu like, isso ajuda muito o nosso trabalho. Feito tudo isso, vamos ao vídeo. Júlio, isso aí é informação, eu até falei com muitas pessoas, você também deve ter essa informação. Há uma grande divergência dentro da diretoria do Flamengo com relação às renovações do Bruno Henrique, as renovações aí com o Bruno Henrique, Gabigol. Tem gente que não é a favor, tem gente que é a favor. Muitos vice-presidentes, inclusive conselheiros, vêm mostrando uma resistência, principalmente ao Marcos Braz, há muito tempo. Há muito tempo que tem uma resistência ao Marcos Braz. E essas renovações, elas estão gerando uma pressão no presidente e no vice-presidente de futebol. Uma pressão que a gente sabe que não vai influenciar em muita coisa, porque o presidente do Flamengo ele não tira o Marcos Braz por nada. Só que, Julinho, esse amadorismo da diretoria do Flamengo para renovar com o Gabigol, para renovar com o Bruno Henrique, porque, me desculpa, eu considero amadorismo, porque eu vejo o Palmeiras manter todos os seus grandes jogadores sem ceder tanto quanto está cedendo o Flamengo nessas negociações. A gente vê Rafael Veiga renovando, Gustavo Gomes renovando, Dudu renovando, Rony, toda uma geração também muito vitoriosa e sem essa incompetência, sem fazer contratos de 5 anos, de 4, de 3 anos com jogador de 32 anos. E agora, Júlio, há uma pressão no presidente do Flamengo, no Rodolfo Landim, há uma pressão para que ele não renove com o Gabigol nos termos que já estão praticamente acordados, que é ganhando 2 milhões de salário, é aí por mais 4 anos. O Gabigol vai ganhar quase 2 milhões de reais por mais 4 anos para não mostrar um futebol nesse ano. Ou seja, no pior ano do Gabigol no Flamengo, ele vai renovar sem o Flamengo esperar nada. O Flamengo poderia esperar. Espera até o meio do ano que vem. Ele só pode assinar um pré-contrato a partir do meio do ano que vem. Espera! Mas não, já tem essa pressa, já tem esse amadorismo e eu questiono isso. Eu pergunto por que essa diretoria do Flamengo renova tanto, com tantos anos, com salário tão alto. É de se questionar. Por que as multas rescisórias de treinadores são tão altas? Por que eles pagam tão alto em multa rescisória de treinador? Agora, além disso, Julinho, tem a outra situação que eu disse aqui várias vezes e você é testemunha de que a renovação com o Bruno Henrique e a renovação com o Gabigol, nesses moldes, seria um precedente para que outros jogadores também queiram renovações exageradas, renovações por mais tempo de contrato, renovações com altíssimos salários. Então, parece que a informação que você traz hoje, você falou comigo, você falou, Thiago, já tem jogador querendo mais tempo de contrato. Já tem jogador que estava pedindo menos e que agora já está pedindo mais. Ou seja, essa diretoria do Flamengo, Júlio, na minha opinião, ela se perdeu. Ela se perdeu completamente. Ela está botando dinheiro na mesa, ela está entornando dinheiro para renovar contrato com os seus ídolos, só que ela precisa ter uma gestão. O Flamengo só chegou onde ele chegou por gestão, porque soube fazer gestão, soube contratar na hora certa, soube oferecer valores razoáveis para grandes nomes. Só que agora, Júlio, está passando dos limites e, além de gerar uma pressão dentro do Flamengo, agora tem uma pressão de jogadores, né, Júlio? Porque todo mundo agora vai querer renovar por mais tempo de contrato, já que o Gabigol vai renovar
já que o Bruno Henrique vai renovar, e por salários altos. Ou então não, ou então eu vou embora. Gente que estava pedindo até menos, já está pedindo mais, Júlio, é isso. Boa noite, Júlio Miguel Neto. Galera, deixa o like, hein? Se você está chegando na live, no vídeo, senta o dedo no like para ajudar a gente aqui na live, Julinho. É isso, Thiago. Bom dia, boa tarde, boa noite, né, Thiago? Pessoal do canal Pilhado, aqui também da Rubro News TV. Você foi cirúrgico, né? O Flamengo, o que me deixa muito preocupado é o seguinte: com a contratação do Tite, lembra que a gente trouxe aqui várias notícias exclusivas de que o Flamengo já tinha pontuado algo e algumas coisas ao Tite, principalmente sobre renovações, né? O Tite levou o Pedro e o Everton Ribeiro para a Copa e, possivelmente, antes mesmo da chegada do Tite, o Flamengo tinha uma conversa com o Everton. Para dar o exemplo primeiro do Everton Ribeiro. O Tite gosta do Everton, gosta do Pedro, levou eles para a Copa quando era treinador da Seleção Brasileira, e o Everton tem seu contrato se encerrando em dezembro de 23. O que acontece? Essa diretoria, teoricamente, será o último mandato do Rodolfo Landim em 2024. Teoricamente não, será o último ano nesse momento. Né? Ele já foi presidente no primeiro triênio e está sendo e foi reeleito nesse outro triênio, é o último ano desse segundo triênio de Rodolfo Landim. Ele não quer ser o treinador, o técnico, o presidente, que será conhecido como o presidente que perdeu o Gabriel Barbosa, embora não sei se isso é muita coisa hoje, né? Ou então que perdeu o Bruno Henrique para o arquirrival momentaneamente, né? Porque o futebol é muito dinâmico, mas hoje o maior rival do Flamengo no país é o Palmeiras, por questões de apujança financeira, questões de ganhos técnicos e títulos também, né? É o que protagoniza com o Flamengo as principais disputas por títulos. Então ele não queria isso. Só que aí abre precedentes, como você falou, inimagináveis e perigosíssimos. O Flamengo, se fosse realmente profissional, jamais renovaria com o Bruno Henrique 3 anos. Você pode questionar se era válido, se não era válido, se ele é bom, se ele é ruim, se ele é essencial, se ele é primordial, se ele está em boa fase, se ele está em má fase. 3 anos não é profissionalismo. O Flamengo está refém dos atletas. O Flamengo está refém dos jogadores que conseguiram títulos pelo Flamengo. O que está acontecendo é que o jogador hoje ele se coloca acima do clube. O Bruno Henrique, o Gabriel, o próprio Arrascaeta, eles não eram esse destaque todo antes de jogar no Flamengo. O Arrascaeta era um excelente jogador do futebol brasileiro, com títulos pelo Cruzeiro. Hoje ele se tornou, para muitos, o maior ou um dos maiores estrangeiros da história do Flamengo. Do Flamengo. Pelo Flamengo. Porque conquistou no Flamengo. O Arrascaeta, por exemplo, o Gabigol era um cara promissor, artilheiro, mas se tornou o Gabigol de verdade no Flamengo. É a mesma coisa com o Bruno Henrique. O Everton Ribeiro já sim, esse tinha conquistado muito título pelo Cruzeiro, foi lá para fora, já tinha sido convocado. Mas o Everton também ganhou muito destaque e idolatria para alguns no Flamengo, porque também está nessa leva. E aí você faz uma renovação de 3 anos com o Bruno Henrique, aí você vê agora 5 anos com o Gabriel. Cara, vamos parar para pensar. Se o Gabriel está acomodado, faltando 1 ano para acabar o contrato dele, imagine 5. Se o Bruno Henrique tem 32 anos, como é que será o Bruno Henrique daqui a 3 anos? Aí, não satisfeito, o Everton Ribeiro, que é uma informação que a gente já está apurando há muito tempo, e o próprio Globoesporte.com, que aqui a gente dá crédito, entre aspas, até para dar uma alfinetada também. O GE não dá crédito para ninguém, meu amigo. O GE hoje trouxe a informação que a gente publicou há uma semana atrás, 2, de que o Everton Ribeiro já estava acertado 1 ano com o Flamengo. E segundo o portal, as negociações travaram, porque agora o Everton quer 2 anos. Ou seja, segundo o GE, tá? Então, se isso realmente de fato for verdade, é a casa da mãe Joana. Absurdo. Ah, você quer até renovou com o Bruno Henrique 3 anos, então eu quero 2. Renovou com o Gabriel 5 anos, eu estou aqui, também quero 2. Virou a casa da mãe Joana. E aí, nesse tiroteio, está o Tite, que foi contratado para ser bombeiro, porteiro, treinador, padre, pai de santa, porra toda, e vai pegar já o elenco saturado, um elenco acomodado e com contrato renovado. Como é que se você faz uma reformulação dando contratos longos para esses caras que, teoricamente, não vivem um bom momento, estão acomodados ou talvez não tenham mais o mesmo rendimento de antes? Para ser justo com todos, né? Cada um dentro da sua configuração. Então é um absurdo, cara. E aí, vou te fazer uma pergunta. Você viu o jogo ontem do Santos, o Marcos Leonardo? O moleque é sacanagem, joga muito. Se o Flamengo for contratar o Marcos Leonardo, como é que você vai contratar o Marcos Leonardo e botar o Gabigol ganhando 2 milhões no banco? 5 anos. Tá mudo.
Tá mudo. Então, Thiago, é só um Mas exemplo. o Marcos Leonardo tem a prioridade de Europa. Isso aí, a Não. prioridade dele total é ir para a Europa. Eu estou só dando um exemplo. O Flamengo hoje, com essas renovações, está mostrando que não está preocupado com o setor ofensivo. E tem que estar, porque o Bruno Henrique, a gente fala muito do Bruno Henrique, mas ele tem esse histórico de lesão. Eu comecei com o teu irmão. Não é uma garantia que ele não vai se machucar. Ninguém tem essa garantia. E são 3 anos. E ele tem 33 anos, que faz agora em dezembro. Então ele tem 33. Né? E ganhando quase 1.300.000 mais 3 anos. O Gabigol vai renovar ganhando aumento, cara. E o Everton Ribeiro, que para muitos nem tem que renovar, ele agora está galgando 2 anos. Pô, isso é absurdo. Júnior, Tá aí, nação, vou deixar o link abaixo aí dessa live completa. Falando só um pouquinho aí pra gente fechar o vídeo aqui. Um absurdo nessas renovações de contrato aí com esses jogadores, da maneira que tá sendo. Acho que Gabigol, 5 anos de contrato, uma bolinha que ele tá jogando, eu acho que isso é um absurdo. Everton Ribeiro pedindo 1 ano a mais, o Flamengo quer renovar com ele 1 ano, ele quer 2 anos, outro absurdo. Bruno Henrique, 3 anos, dizem que já tá tudo certo, já tá tudo encaminhado, essa renovação com o Bruno Henrique de 3 anos eu achei muito, na minha opinião, também. No máximo ali 2 anos também dava para conversar, com certo aumento de salário, claro que não vai deixar de ter. Galerinha, deixa seu comentário abaixo aí o que vocês acharam aí desses absurdos que tá acontecendo no Flamengo aí, essas renovações de contratos absurdas. Muito obrigado a você que chegou até aqui, muito obrigado pela moral, tamo junto, saudações rubro-negras, isso aqui é sempre Flamengo. Até a próxima.